Então, pessoal, estudando esse texto, carga tributária e gastos públicos, né, nós já vamos ver esse tópico aqui, o papel do governo na economia, né? Porque o governo tem um papel de equilibrar, né, os mercados financeiros, né? Porque nós temos então duas partes aí do processo, que seria então a, os mercados produtivos, certo? E aqueles que vão, de fato, consumir, entendeu? Então, isso vai gerar a situação da condição de emprego e a computação do nosso produto interno bruto nacional, certo? Os mercados financeiros, de onde provém o dinheiro, né, para financiar toda a economia, e o próprio mercado produtivo, da onde vai garantir a produção dos bens e serviços e também vai, então, garantir a condição de empregabilidade da população, certo? Então, dentro do que se diz respeito à questão do governo fazendo alguma coisa, está trabalhando no campo da macroeconomia, né? O que nós fazemos nas nossas empresas, nossas atividades, é a microeconomia. E o que o governo realiza é a macroeconomia, onde se instala, né, os entes produtivos aí, os entes econômicos da sociedade, para que assim possa trabalhar. Então, nenhuma política macroeconômica, veja que ela é feita só de benefícios. Né? Então, ou seja, quando é feita uma política, quando é feito então um estabelecimento de uma regra, uma conduta, não é só de benefícios, mas é também de algo que precisa ser, então, que tenha custo, que tenha que ter a dedicação das partes, certo? Então, o importante é escolher o que acarreta mais benefício aos agentes econômicos do que apenas os custos. Entendeu? Então, o governo ele precisa de tomar a sua decisão, e essa decisão ela pode, conforme alguns autores, ela pode ser de duas formas. Pode ser uma TEP ou uma TES. O que seria a TEP? É utilizar-se da teoria da escolha pública, de uma escolha que de fato vai atender a coisa pública, do modo geral, certo? Agora, a TES seria a teoria da escolha social, aquela que vai observar, então, que vai garantir uma igualdade social entre as sociedades aí, os entes da sociedade. Então, essa TEP, a questão da escolha pública, vai estar um pouco mais alinhada às teorias capitalistas, então, na qual a igualdade das condições. Então, se alguém trabalha mais, esse alguém tem que ter um pouco mais de conforto. Se alguém não trabalha, então essa pessoa não tem direito a ter conforto. Seria simples dessa forma, porque analisa-se o público de modo como ele é mesmo, de forma totalmente não compromissada ali no sentido de, de ter que fazer algum projeto social, por exemplo. E a outra escolha, que é a TES, seria a teoria da escolha social, aí sim nós temos que garantir que aqueles que menos têm condições mais sejam amparados, né? E aqueles que têm mais condições, mais se reverta as suas condições para aqueles que têm menos condições. Então, isso aí está um pouco mais alinhada às teorias econômicas socialistas, certo? Então, os objetivos, né, que o governo tem que ter para que tenha alguns efeitos. E esses efeitos seriam, então, olha, garantia de procedimentos e regras que são democráticas, previstas em lei, que facilitem que as decisões sejam de acordo com o que a maioria da sociedade deseja e não por interesse individual que não refletem aí o desejo da população do modo geral. É importante a gente pensar aqui, pode ser até só engraçado, né? Mas a maioria da população não queria que fosse tirado daquele que tem alguma coisa para dar para aquele que não tem, mesmo aquele que não tem. Vamos pensar um pouquinho sobre essa situação, gente. Se por acaso eu não tenho uma condição, eu penso, né, dentro da lógica capitalista, que é uma questão momentânea. Se um dia eu vir a ter, eu quero usufruir desse bem que eu terei, entendeu? Então, se hoje alguém é obrigado a distribuir o que ele tem comigo, o que não tenho, pode ser que no futuro eu
terei essa obrigação também e eu não vou querer essa obrigação. Então, às vezes é mais interessante ou mais simples eu aceitar a minha condição e da forma que está, porque depois, quando eu tiver uma boa condição, eu não vou, de forma nenhuma, me sujeitar à necessidade de ter que amparar aqueles que não têm. Isso até Paulo Freire trata isso na teoria da educação dele, né, no sentido de que existe ali o pobre, né? O pobre ele tem o sonho de ser rico. Então, o pobre, no modo geral, claro, né? Em linhas gerais de pensamento aqui. Então, o pobre não está muito afim de querer que exista leis para que o rico o ampare, né? Porque o pobre ele tem sonho de ser rico e quando ele for rico ele não vai querer amparar ninguém. Então, é uma questão assim, meio que lógica capitalista que eu acho que tem algum sentido para a gente entender essa questão. Mas, é claro, as nossas leis, elas teoricamente são democráticas, né? E essas leis são estabelecidas de modo que o comportamento da sociedade ela vai ser garantido conforme o interesse desses indivíduos, pelo menos no que diz respeito à maioria, ok? O outro ponto, né, a outra situação que tem que ser considerada aqui, é o tempo de atuação do gestor público eleito, né, uma que tem que pensar aqui um tempo orçamentário e um tempo de realização das atividades feitas ali, e dentro de tudo isso tem a questão da responsabilidade fiscal, né, que cada um deles tem para garantir o orçamento, o empenho e a realização de tudo aquilo que precisa ser feito. Uma questão que é vista também nesse elemento macroeconômico como são financiadas as eleições, né? Então, a gente está escutando muito nesse tempo de pandemia, né, sobre um tal fundão eleitoral, né? Existe um fundo eleitoral aí, esse fundo, então, ele é de posse do legislativo, inclusive, a questão, mas aí os partidos políticos, eles têm o direito sobre a administração desse fundão eleitoral, que eu não sei, né, precisar esse valor, não sei nem como é que funciona essa questão direitinho mesmo, mas existe esse dinheiro, né, esse valor aí que serve para financiar as eleições e que é um dinheiro público também, como qualquer outro que a gente contribui também. E a forma como são aprovados os projetos de leis governamentais, entendeu? Então, a gente percebe claramente que existe todo um procedimento ali, que a lei ela é feita no poder legislativo, né, os deputados, mas o governo federal, né, o executivo do modo geral, ele tem certos interesses em aprovar ou não determinadas leis, né, e acaba, então, existindo algum tipo de acordo entre eles ou desacordo entre eles que faz com que sejam aprovadas as leis que o governo quer ou não, né, a revelia do governo. E aí o intercâmbio dos votos para projetos no Poder Legislativo. E entre o Poder Executivo e o Legislativo que pode acabar, então, distorcendo aquilo que a sociedade deseja de fato, né? Uma vez que algum projeto de lei que vai ferir com a vontade aqui dos integrantes, né, o interesse dos indivíduos, mas aí que os deputados votam assim mesmo, uma vez que tem algum conchavo com o governo, e aí se estabelece, dentro dessa política orçamentária fiscal dos gastos públicos e da arrecadação pública, estabelece o que o governo de fato quer. Não sei se vocês estão acompanhando, do ponto de vista do servidor público do Estado de Goiás, no final do ano passado, em dezembro, tiveram sessões na Câmara, sessões até depois do recesso, praticamente ali, né? Sessões no dia que estava tendo a confraternização dos funcionários da Assembleia Legislativa. Então, eles fizeram a confraternização o dia todo, 19 horas, naquele dia, fizeram uma sessão para votar um projeto que era de interesse do governo estadual. Nesse projeto, então, tirava os quinquênios, né? O servidor público do Estado, né? O servidor público, de modo geral, ele tem o direito de receber, a cada 5 anos de trabalho, ele tem um acréscimo no salário dele de 5%. Isso chama-se de quinquênio, né? Então, aí ele vai acumulando. A cada 5 anos, 5%. A cada 5 anos, 5%. Então, esse foi retirado. O servidor público também tinha o direito de ter licença-prêmio, né? A cada 5 anos trabalhado, ter uma licença remunerada de 3 meses, né? Que é o chamado sabático aí na linguagem religiosa. Então, esse foi um elemento retirado. E entrou também uma questão previdenciária de que as pessoas que já estavam aposentadas, né, que já estão aposentadas, elas retornam a contribuir com a Previdência, né? Então,
esses três, teve outros pontos, mas esses 3 pontos foram chamar mais atenção, nesse sentido aí, que a população não queria isso, né? Mas era uma política fiscal que o governo precisou estabelecer e teve o apoio pelo menos da maioria da Assembleia para que isso votasse, para votar, aprovar essa situação aqui em Goiás, ok? Então, a necessidade, então, do governo entrar na economia, ela é dada pelas falhas de mercado, né? Então, o que seriam essas falhas de mercado? A própria situação onde há o que nós já estudamos de monopólio, aquela oligopólio, aquelas concorrências de modo totalmente imperfeitas, aí são o espaço no qual o Estado entra. Por quê? Porque o Estado precisa garantir o equilíbrio, garantir qualidade, né? Garantir uma série de questões aí que, quando há essas falhas do mercado, né, pode ocorrer toda essa situação, entendeu? Então, teve um autor chamado Adam Smith, né, que foi lá no século XVIII, né, no contexto inglês, ele disse o seguinte: olha, o mercado ele se vira, o mercado ele se organiza, e se organiza com justiça. Por quê? Porque existe uma mão invisível, né? Então, na teoria do Adam Smith, existe uma mão invisível, e essa mão invisível faz com que todo empresário, todo aquele burguês que produz alguma coisa, ele vai garantir um bem-estar social. Ele vai garantir o bem-estar da sociedade, né? Então, esse seria o equilíbrio, né, onde haverá, então, oferta e demanda de bens e serviços, né, com alto ajuste. Então, isso é uma teoria, uma ficção, uma utopia, vamos assim dizer, desse autor que ele escreveu nesse livro chamado A Riqueza das Nações. Então, essa mão invisível seria, então, o princípio de justiça ética que o mercado teria e garantiria, então, uma organização social bem interessante, né? E não teríamos conflito entre consumidores, produtores e governo. Seria uma paz aí perfeita, né? E a gente sabe que as falhas estão aí para mostrar que a coisa não é bem assim que funciona. No que se refere aos mercados, o setor público tende a interferir em setores onde há uma concorrência imperfeita, né? Os monopólios, os oligopólios, a formação de cartéis, então o Estado tem que entrar nisso aí. E aí ele vem com políticas institucionais de regulação e fiscalização com agências específicas do setor ou órgão regulador central aí, como um Conselho Administrativo de Direito Econômico, e talvez até no próprio provimento aí desses bens, o próprio Estado sendo uma empresa que vai oferecer esses bens aí, ok? Então, quando acontece uma falha dessas, né, tende os consumidores serem prejudicados em relação ao preço, em relação à qualidade dos bens, dos serviços, né, o tipo de distribuição desse material. Então, é preciso do Estado entrar nessa situação. E aí, existem alguns bens que são bens públicos, né? São aqueles que são oferecidos pelo próprio governo. Quando, por acaso, o setor privado ele não tem o devido interesse em oferecer esses bens. Aí o governo tem que oferecer. São bens que são, vamos assim dizer, necessários para a sociedade. Agora, por exemplo, aqui, as ruas, as praças, os mares, os rios, né, entre outros itens, eles precisam estar ali sendo oferecidos pelo governo, que as pessoas precisam utilizar, né? E tem alguns, como, por exemplo, justiça, segurança, a defesa nacional. Então, são bens que o Estado precisa garantir porque é direito e as pessoas precisam consumir isso e nem sempre a iniciativa privada tem o devido interesse e talvez não dá para se cobrar um preço daquilo que a natureza já deu, né? Como, por exemplo, água. A gente paga água. A gente não paga a água que a gente consome, a gente paga pela chegada da água até a nossa torneira, né? A gente paga pelo tratamento dessa água, por exemplo, a saneada. Paga pelo tratamento e paga pela a trazida da água até aqui. E o esgoto também a gente está pagando para que eles levem o esgoto embora, né? Levem o afastamento daquele esgoto da gente ali. Mas a água em si e o local onde esse esgoto está sendo despejado, nós não estamos pagando aluguel e nem estamos pagando pelo bem água propriamente dito, né? Mas isso tem assim as controvérsias e as atualizações desse conceito, né? Porque
as estradas que são entregues às concessionárias de pedágio, por exemplo. Então, o Estado faz a estrada, é de uso comum do cidadão, mas aí para a empresa, ela assume ali a administração dessa estrada, e se você quer usar a estrada, você tem que pagar cada vez que você usa o preço que está lá dado pela concessionária, ok? Então, são situações assim que a gente perceber que está dentro do campo, né, dos bens e serviços que estão à nossa disposição, aqueles que são oferecidos pelo Estado, aqueles que são oferecidos pela iniciativa privada e aqueles que têm alguma interferência do Estado no que se refere a esse oferecimento, né, dessas questões. Aqui, ó, também pode ser oferecidos dentro da esfera pública quando esses envolvem o uso de recursos naturais ou aqueles que não são recuperáveis, como a questão do petróleo aqui no Brasil, a questão da extração de minérios, a questão da própria água, né, e outros itens aí. Então, precisa ser dessa forma de ter essa interferência do governo, né, do Estado no oferecimento desses bens, desses itens. Ok? Então, nós já vimos na aula passada essas funções, né, do governo na economia. Nós vimos lá função alocativa, função distributiva, função estabilizadora. Todas elas são funções para que o Estado, então, veja bem, na alocativa, o fornecimento de bens públicos que a iniciativa privada, por algum motivo, não oferece, e também ao provimento de recursos públicos, como alguns serviços de educação, saúde, segurança, né, alguns serviços que são necessidade da sociedade, que o Estado, para evitar a corrupção, para evitar algum tipo de interesse privado, o Estado, de fato, oferece. A função distributiva, então, está ligada à questão de fazer os ajustes necessários para que nós não tenhamos tanta desigualdade social e haja aí a prevalência de uma distribuição da renda, né, aquela que é considerada justa pela sociedade. E a função estabilizadora, que seria, então, a questão da política econômica propriamente dita, né? A questão do estabelecimento ali de taxação de regras ali da Selic, da fixação do salário mínimo. Então, alguns elementos que vai garantir o que? Uma estabilidade econômica dos preços, né? E o próprio crescimento econômico. Ok? Então, aqui que está especificamente a adoção de políticas fiscais que o Estado acaba fazendo para que possa, então, garantir a organização da sociedade. Isso num contexto de política macroeconômica, né? Então, todos os textos que nós lemos e estudamos nas últimas aulas, né? Então, tá aqui congregado nesse texto aqui, que faz dele ser um pouco mais simples ou até mais complicado, dependendo de como que foi o seu estudo até aqui, né? Mas está dentro de quê? Do que a gente tem visto como política monetária, que vai ver a quantidade de dinheiro que está circulando aqui no país, né? Aquele ponto que eu falei para vocês no vídeo da introdução aqui em cima. Então, tem a ver com a questão da inflação, por exemplo. Então, se o Estado deixa a coisa correr frouxa para o mercado colocar as regras que ele bem entender, então você tem aí um desequilíbrio na circulação da moeda nacional, né, que cria um problema aí dos preços, né, da inflação. A política fiscal, então, ela é uma política de receitas, né, política tributária. Então, veja bem, o país está quebrado, ele está com um problema sério, que não tem, então, dinheiro para pagar a previdência, não tem dinheiro para pagar o que, de fato, precisa aí dos serviços, então, vamos aumentar os impostos. Tá, aumenta os impostos, mas vai criar uma insatisfação social muito grande. Então, qual que seria o elemento de política fiscal que precisa ser organizado? É o que, por exemplo, o governo atual está trabalhando, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego. Não, eu estou falando do governo atual como se o outro não tivesse feito isso, mas veja bem, é o discurso, né? É a empregabilidade, isso precisa ser garantido mesmo, porque é aquela questão toda. Nós já vimos na aula passada, só repetindo aqui. Então, se eu tenho um emprego, geração de emprego, eu tenho, então, renda com isso, com renda eu tenho consumo, o consumo, então, faz com que as empresas produzam e aí a coisa toda funciona, né? Então, a política fiscal, ela precisa garantir condições para que as pessoas, de fato, sejam empregadas e que elas, de fato, produzam, né, o processo aí de incentivo das livres iniciativas e de tudo mais nesse contexto, ok? Então, a política de renda,
ela interfere diretamente aí na renda da população, uma taxação, por exemplo, do imposto de renda, né, e, enfim, e uma política comercial e cambial, né, para a questão de ver quanto vale o nosso dinheiro frente ao exterior, né, ao dinheiro de outros países, e quanto vale o nosso produto lá fora também, né, numa questão de política comercial e cambial. Então, são esses elementos da política macroeconômica que são praticados pelo governo e, de vez ou outra, você vê uma lei, vê uma atitude aí para que a coisa, de fato, aconteça a contento, né? Então, a política fiscal, né? Elas são as políticas de receita, os tributos, né? E também está nelas os nossos gastos, né? Os gastos do governo, que é para estimular ou inibir os gastos do setor privado em consumo e em investimento. Então, às vezes, nós temos aí uma política que faz com que o pessoal guarde dinheiro. Às vezes, nós temos política que faz com que o pessoal jogue e gaste o dinheiro, né? Então, antes da pandemia, você verificou o ano passado, né, a questão do saque do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, né? Então, era um valor que estava lá, e aí o governo fez, dentro de uma política fiscal, o procedimento ali de incentivar as pessoas a sacar esse dinheiro. Agora, no tempo da pandemia, está retornando essa mesma ideia, né, essa mesma atitude, de que esse dinheiro vai ficar disponível para que as pessoas usem, né, dentro dessa crise que a pandemia está gerando aqui, né? Então, tudo está dentro do que se refere à política fiscal que o governo lança mão, ok? A política tributária propriamente dita, então, diz respeito à receita pública. Nós vimos lá no estado de Goiás, na introdução, vocês viram lá, então, tudo que é o ICMS, o IPVA, né? Então, os impostos que são próprios do estado ali, e o estado organiza para que esses impostos sejam pagos na data e tudo mais. Você, quem é de Poraí, na semana passada, escutou, né, o carro de som, né, a publicidade dizendo, olha, pessoal, para pagar o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Então, esse é um imposto que é para o município. Então, a prefeitura dizendo que você pode pagar o IPTU sem incidência de juros e multas até tal data, né? Dando um prazinho para que as pessoas simplesmente não desistam de pagar e pague, né? Mesmo sabendo que está vencido, mas teria uma multa e juros, então tira isso aí para que as pessoas incentivem as pessoas a pagarem para garantir a receita, né? A arrecadação ali do município do município. Uma questão também que é lei do município de Porá, por exemplo, a questão do IPVA, porque o IPVA, apesar de ser um imposto estadual, 50% vai para o município. E aí é interessante para o município que tem ali na placa do carro lá, ele Iporá, por exemplo, né? Então, se as pessoas que têm o carro de outro município faz a transferência para Iporá e leva os comprovantes ali da despesa que teve, né? Não é uma despesa tão alta, mas tem uma despesa, leva lá e aí a prefeitura dá o dinheiro da despesa dessa transferência, porque isso aí vai representar o quê? Uma receita para o estado, para o município posteriormente, né? Eu não sei como é que está isso atualizado agora, mas eu já passei por isso, né? Já tive essa experiência de fazer essa transferência de município, né? O carro era de Goiânia, aí passou para Iporá, e aí a despesa, a prefeitura deu um cheque lá com o valor que eu gastei para fazer essa transferência. Então, assim, eu não ganhei nada com isso, mas a prefeitura ganhou, né? No sentido, assim, de garantir os 50% do IPVA que eu vou pagar, né? O que eu paguei aí nos anos posteriormente àquela questão. Então, uma receita pública é um conjunto de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos, né, que compõem o tesouro, e tem a finalidade de atender às diversas demandas da sociedade, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outros, né? O ente público obtém recursos financeiros a partir da cobrança de impostos, de taxas, de contribuições, aquisições de empréstimos, alienação de bens, né? Os bens que são públicos podem ser vendidos também, transferências e outros entes públicos ou privados aí, que é o Tribunal de Contas que faz o controle dessa situação toda, ok? Então, seria essa questão, principalmente aqui, para a gente ver, né?
Eu acho interessante esse ponto aqui. Existem dois tipos de impostos, os que são progressivos e os que são regressivos, né? Esses progressivos são aqueles que têm a alíquota maior de acordo com a renda, né? De acordo com o poder de compra, etc. Então, por exemplo, o imposto de renda, a pessoa se ela tem uma renda até certo valor, o imposto é 7,5% sobre a renda que ultrapassou. Agora, se ela tem um valor de mais de 5 mil reais, por exemplo, o imposto já é 27,5%. Então, quem tem uma renda menor paga um imposto menor, quem tem uma renda maior paga uma alíquota assim maior. E tem alguns impostos que são regressivos, aquele que, na verdade, é o contrário, né? Então, se a pessoa, de fato, ela tem uma participação econômica fraca, pequena, ela vai ter um valor burocrático, um custo burocrático muito maior do que aquela que tem um poder muito maior, vamos assim dizer, né? Se chega lá uma empresa de confecção na cidade, ela tem benefícios fiscais muito maiores ali para ela trabalhar, para ela produzir, do que uma costureira autônoma, uma microempreendedora, que vai, então, ter um custo burocrático muito maior para ela poder dar uma nota fiscal, para ela poder estabelecer-se enquanto produtora econômica. Tá claro essa coisa? Então, nós temos alguns impostos que então, taxa quem ganha mais, de forma proporcional, e temos aqueles que, ao contrário, né, ela acaba fazendo com que quem ganha menos seja mais penalizado em custos, né, burocráticos e fiscais ah, para, para, assim, para assim funcionar. Ok? Uma coisa que é interessante também, só para a gente finalizar, é que nos Estados Unidos, por exemplo, né, é bem claro, né, como que é o valor gasto para o produto que está sendo compro e o valor gasto para os impostos e taxações da receita do governo, ok? Então, é comum a pessoa, não, quanto custa essa camisa? Custa $10, mais taxas. Né? Mas a camisa só custa $10. Você vai pagar as taxas que você sabe muito bem. Isso aqui vai para o comércio da camisa, isso aqui para o produto camisa, e esse outro valor vai para as despesas tributárias que o governo estabelece ali para que as coisas aconteçam. Né? E outro ponto é lá a privatização é muito grande, né? Assim, privatiza-se muito mais do que aqui, né? Então, você não tem o número de, por exemplo, vamos pensar em Porá, uma cidade de médio porte, né? Então, nós temos 10 escolas do estado lá em Porá. Temos, não sei, quase 10 instituições do município. E as privadas que atendem essa mesma faixa etária aí seriam umas 4 ou 5, né? Então, no meio de 20 instituições públicas, nós temos umas 5 privadas. Lá nos Estados Unidos seria totalmente o contrário. Teria essas 20 privadas e seriam umas 5 públicas mesmo, que pouquíssimos vão usar o público, porque é normal que se pague para ter saúde, é normal que se pague para ter educação, né? Então, qualquer um que tem renda, ele vai pagar o serviço privado. E se eu pago o serviço privado, então eu não tenho tanta necessidade de pagar o público, né? De pagar essas questões tributárias aí, porque o serviço já está sendo financiado por mim mesmo, né? Por mim que trabalho. Então, são essas diferenças do ponto de vista, né? De lá com aqui. E aí há que se ver, então, a qualidade desse produto, né? Então, se a gente fazer essa comparação, a qualidade do produto, do acesso à educação, à saúde, à segurança e tudo mais que é o serviço. Então, nós estamos falando da política tributária, de modo geral, e cada país tem a sua, cada estado tem a sua política tributária, e aí vai estar sempre, então, relacionado com aquilo que se arrecada e com aquilo que se gasta dentro do país. Eu espero que tenha ficado claro. Né? Nós vamos, então, realizar aquela atividade que eu falei no vídeo acima. Né? Vocês vão entrar no link que está logo abaixo para todos fazerem, né? e executarem aí. Então, nós temos aí um formulário, você clica no link abaixo para ter a frequência dessa aula, né? E no link também, mais abaixo um pouquinho, tem onde você vai entrar para escrever o texto, ok? Então, tudo de bom para vocês.